Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 2 de Eletrônica e Lógica do curso técnico em Mecatrônica. Professor Mário Viana aqui de novo. Vamos hoje estudar as fontes de alimentação, que a gente chegou a comentar um pouco no final da aula passada, e começar a estudar o transistor bipolar de junção, né? Vai ver a introdução, os tipos, a polarização e as curvas características com o emissor comum. Então vamos lá, fonte de alimentação, a gente chegou a comentar um pouco sobre a retificação de corrente e tensão na aula passada. Então, o meio pelo qual se faz isso, se converte essa energia da rede elétrica de corrente alternada para a energia de corrente contínua, que é adequada ao circuito eletrônico, é o que a gente chama de fonte de alimentação. Isso é muito comum no dia a dia, quando você vê os carregadores de celular, de notebook, a lógica toda dele de converter aquela tensão que se tem na entrada da rede elétrica é alternada de 220 volts em um valor menor e contínuo, é toda feita através do que a gente chama dessas fontes de alimentação. Na verdade, tanto o carregador de celular como de notebook é uma fonte de alimentação, que vai ser composta pelos seguintes equipamentos. O primeiro é o transformador, depois o circuito retificador, que a gente estudou na aula passada, um capacitor para filtragem e um circuito regulador de tensão. Então, o primeiro é o transformador, que a função dele é reduzir o nível de tensão, baixar o nível de tensão da rede. Como a gente comentou, a rede elétrica da nossa residência ela fornece, por exemplo, 220 volts. E nós trabalhamos com um carregador de celular em 5 volts, por exemplo, ou um carregador de notebook em 12 volts. Então você precisa diminuir esse valor que está em 220 para os 5 ou 12 volts, dependendo do circuito eletrônico, porque todos os circuitos eletrônicos eles vão trabalhar com baixa tensão, então é necessário você reduzir esse valor de tensão. E isso é feito através desse equipamento que a gente chama de transformador, que nada mais é do que ele possui dois circuitos elétricos, que são bobinas, um fiozinho enrolado várias vezes, só relembrando o que é uma bobina, e aí esse fio vai ser colocado em um circuito magnético, que é um núcleo ferroso, para que ele possa direcionar esse fluxo magnético que está sendo gerado, e aí você induzir uma tensão no secundário dele. Então você aplica a tensão no primário do transformador, que é essa bobina do primário, e ele vai gerar uma tensão no secundário e uma corrente que vai ser menor do que a que está sendo injetada no primário. Aqui nesse slide você pode observar uma figura, uma foto de um transformador real utilizado em circuitos eletrônicos. Bom, as equações que estão envolvidas nele são essas duas, a relação de tensão e a relação de corrente. Como a gente falou, ele nada mais é do que dois circuitos elétricos acoplados por um magnético. O circuito elétrico é uma bobina que é enrolada várias vezes. Esse várias vezes aqui vai ser tratado como N, então você dá N voltas nessa bobina. E aí você vai ter a relação de tensão que ela é diretamente proporcional a esse número de bobinas. Então, a tensão que você aplica no primário dividida pela tensão que é induzida no secundário vai ser igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Já a relação de corrente ela é dada de forma inversa. A corrente que é aplicada no primário dividido pela corrente que é induzida no secundário vai ser igual ao número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário. Tá? Esse é o transformador. E aqui o segundo elemento são os circuitos retificadores que a gente viu na aula anterior. Você pode ver a primeira figura aí, o retificador de meia onda, depois o retificador de onda completa com 2 diodos e 2 fontes de alimentação, que aqui na verdade a gente utiliza o transformador com o tap central para ele fazer essa transformação de atenção, dividir a tensão de entrada em duas, para que ele fique funcionando como se fossem duas fontes. E aí na terceira imagem que está em destaque é o circuito principal, que é o retificador em ponte. Então você pode observar que a saída do transformador vai ser a entrada do circuito retificador. Porque é isso, como a gente falou, você tem 220 volts na fonte de alimentação da sua residência. Você vai transformar esses 220 em 5 volts ou 12 volts, só que ele ainda está alternado. Aí você precisa fazer ele passar pelo retificador para que ele saia aquela corrente retificada, que a gente viu na aula anterior. Só que aquela corrente retificada ela tem picos de zero, e isso não é interessante para nenhum circuito elétrico, você ter um momento do circuito funcionando que a corrente é elevada igual a zero. Então a gente vai utilizar o que a gente chama de capacitor de filtragem para resolver esse problema, que é esse elemento que vocês podem observar aí agora. Ele nada mais é do que constituído por duas placas condutoras separadas por um material isolante que é chamado de elétrico. O que ele faz? Qual é a função dele? Ele vai armazenar as cargas elétricas de acordo com o parâmetro dele de medida, que a gente chama de capacitância. Então ele pode armazenar cargas elétricas com a diferença de potencial por conta dos terminais dele que ele tem, positivo e negativo.
e vai funcionar como uma fonte de tensão que pode tanto absorver a tensão da rede como jogar a tensão na rede. Essa absorção ou inserção de tensão na rede vai depender da tensão. Ele vai fazer isso de acordo com uma forma oposta à variação de tensão. Se a tensão está jogando tensão na rede, ele está puxando para ele. Se a tensão não está alimentando a rede, não está jogando tensão na rede, ele vai trabalhar fazendo essa função de jogar a tensão na rede. Então, o funcionamento dele, que a gente chama de carga e descarga, vai ser da seguinte forma, como vocês podem observar nos gráficos. Primeiro eu tenho um circuito que você tem uma fonte de tensão ligada em série com o resistor e com esse capacitor, e essa chavezinha que vocês podem observar aí está aberta. Então o que vai acontecer? No primeiro momento o capacitor está descarregado. Se você olhar o gráfico à esquerda desse circuito, você vai observar que o valor da tensão dele, que é o eixo das ordenadas, vai estar zerado no intervalo de tempo inicial. A partir do momento que eu fecho a chave, a tensão passa a descarregar em cima desse capacitor. Ou seja, o capacitor vai estar carregando. Você pode observar que o gráfico começa a subir quando o tempo vai passando. E aí ele vai subir até que o valor do capacitor se iguale ao valor da tensão da fonte que está sendo aplicada. Então aí é o que a gente chama de carga do capacitor. A descarga é o outro gráfico que está aí à direita do gráfico de carga. Como é que ele vai funcionar? No primeiro instante, o circuito está com a chave aberta, mas não tem mais aquela fonte de alimentação e o capacitor está completamente carregado. Você pode ver que o gráfico começa de cima lá. A tensão do capacitor vai ser igual a uma tensão U que ele recebeu da fonte anterior, ou seja, carregou. Quando eu fechar a chave, esse capacitor vai descarregar o valor de tensão que ele tem guardado nele por conta da parte de carga que ele sofreu e vai descarregar no circuito, ou seja, ele vai sair do valor máximo até zerar. Então, é assim que funciona o capacitor, com a carga e descarga. O efeito que ele vai gerar na onda de saída, vocês podem observar agora nesse gráfico aqui, ó, já tem o circuito retificador com o transformador na entrada e o capacitor na saída. Então, se a gente observar, essa onda senoidal que está em vermelho é a saída normal de um circuito retificador. Você tem aqueles picos de zero. A cada 180 graus você tem um valor igual a zero. O que o capacitor vai fazer? Na subida da onda de tensão, ou seja, no valor positivo, quando a onda está crescendo, ele vai ficar carregando, porque está recebendo tensão da fonte. Quando a onda atingir o máximo, ela vai começar a diminuir, que é quando ela tende a descer para zero. Só que nesse instante o capacitor está carregado, e aí ele vai funcionar descarregando esse valor de tensão que ele absorveu no circuito. Isso gera o que a gente chama de tensão de Ripple, que ele não permite mais que a tensão seja reduzida até zero. Ele vai criar esse efeito aí de retificação maior para a corrente, ou seja, ele vai ficar mais próximo da tensão e da corrente contínua. As equações que estão envolvidas é o valor dessa tensão de Ripple que ele gera, que nada mais é do que a corrente que passa pelo esse circuito, que a gente chama de ICC, é a corrente contínua média na carga, dividido pela frequência da rede vezes a capacitância. E a tensão média em cima da carga vai ser a tensão de pico menos a tensão de Ripple dividido por 2. Então, a tensão bem mais retificada. Por fim, o último elemento da fonte de alimentação, que a gente chama de regulador de tensão. A gente sabe que a rede que fornece a tensão para qualquer instalação, ela sofre instabilidade. Então, isso é prejudicial aos circuitos eletrônicos. E para evitar que isso afete o circuito, a gente faz o uso desse regulador de tensão, que nada mais é do que uma resistência em série com um diodo Zener, que ele vai impedir que essas variações de tensão da entrada cheguem na carga. E aqui é importante você calcular o valor dessa resistência que está em série com ele para evitar algum problema. Então, o valor mínimo dela vai ser dado pela tensão máxima da fonte menos a tensão em cima do diodo Zener, dividido pela corrente máxima no diodo vezes 0,9 mais a corrente de linha mínima, que é a corrente que circula na carga. Aqui nós temos a representação da nossa fonte de forma completa, com o transformador para reduzir o valor da tensão de entrada, saída do transformador no circuito retificador em ponte, do retificador em ponte ele vai para o capacitor para deixar a corrente o mais contínua possível, fazer aquele efeito da tensão de Ripple. Depois nós temos o regulador de tensão, para impedir que as variações da tensão de entrada cheguem à carga e, por fim, a nossa carga que vai ser utilizada. Então, essa é a forma geral que representa esses circuitos da fonte de alimentação que a gente usa muitas vezes aí no nosso dia a dia. O nosso segundo tópico dessa aula de hoje é o transistor bipolar.
que ele tem grande utilização na amplificação de sinal, né? Então, sinais pequenos que precisam ter um valor mais considerável para a utilização no circuito, ele vai ser trabalhado a partir de um transistor. Ele é bem parecido com o diodo, só que ele tem a diferença de possuir duas junções PN. No caso do diodo, nós temos apenas uma, como a gente viu lá. Nesse aqui a gente vai ter duas, ou seja, ele vai ser formado por 3 tipos de materiais semicondutores, que aí vai gerar suas duas classificações. Se eu tiver 2 tipo P e um tipo N, ele vai ser o PNP. Se eu tiver 2N e um P, ele vai ser o NPN. Aqui nós vamos dar foco ao transistor do tipo NPN. Tá? Então a gente vai analisar o NPN. Tudo que for analisado para o NPN vale para o PNP, só que com o sentido das tensões e correntes invertido. Nessa figura aqui vocês podem observar o esquema, onde você vê os 3 terminais que ele possui, que a gente chama de emissor, base e coletor. Tá? E a diferença da simbologia para o PNP do NPN. A única diferença é que no NPN a corrente do emissor vai ser direcionada da base para o emissor e no PNP vai ser do emissor para a base. Como é que funciona a polarização do transistor? O primeiro caso é sem polarização, que ele vai ficar apenas com 2 zonas de depleção proporcional à dopagem dos semicondutores. Então, dependendo de como é que é dopado o primeiro N e o P da base e o N do coletor, as zonas de depressão vão se formar de acordo com o material e a dopagem que eles possuem. A segunda opção é a polarização direta-direta. Você pode ver aí na figura, dessa figura, que você vê que tanto o diodo do emissor base quanto do base coletor está polarizado de forma direta. Isso vai fazer com que eu tenha um fluxo de corrente intenso passando do emissor para a base e do coletor para a base e retornando para as fontes. A segunda polarização é a polarização reversa-reversa, na qual você vai ver o contrário da direta-direta, ou seja, o diodo emissor base está polarizado reversamente e o diodo base coletor polarizado reversamente também. Então você tem uma corrente praticamente nula circulando para a base e retornando para as fontes. E aqui a terceira polarização, que é a que de fato interessa para nossas operações, é a polarização direta-reversa, na qual a junção emissor-base vai estar polarizada de forma direta. Isso faz com que eu tenha uma parte da corrente circulando do emissor para o coletor e a outra parte retornando da base para a fonte de alimentação. Essa que retorna pela base para a fonte de alimentação a gente chama de corrente de recombinação. E a outra junção, BC, vai estar polarizada de forma reversa. Então, teoricamente, ela vai impedir a passagem dos portadores de cargas da base para o coletor. Porém, como a base para o coletor nós temos as cargas positivas, ela vai impedir a passagem dessas cargas de base para coletor. Mas a carga que vem do emissor é uma carga negativa, porque ele é do tipo N. Então, essa carga vai conseguir passar de forma mais tranquila. E aí isso aí vai gerar uma corrente bem intensa, alta, entre o emissor e o coletor, e uma corrente baixa entre o emissor e a base. Então, essa é a polarização direta-reversa do NPN. As equações utilizadas, nós vamos ter aqui a relação de correntes, vai ser a corrente do emissor igual à corrente da base mais a do coletor, e o ganho de corrente vai ser a corrente do coletor dividido pela corrente de base. Bom, as curvas características, nós vamos utilizar a configuração de emissor comum, como você pode ver na figura aí, nós temos que o emissor é conectado ao terminal negativo das duas fontes de tensão, da fonte de tensão que é aplicada à base, da fonte de tensão que é aplicada ao coletor. A entrada dele, como ele está polarizado diretamente, funciona como um diodo. Você pode ver o gráfico aí, ó, que tem a mesma variação. O valor de tensão UBE, que se for, por exemplo, uma junção de silício, vai ter o 0,7 volts. Enquanto você não atinge o 0,7 volts, a corrente é praticamente irrisória. Depois que você atinge, ela passa a circular a corrente de forma semelhante ao que acontece no diodo. Isso aqui é a curva de entrada. A curva de saída, ela vai ser um pouco diferente, vai possuir 3 regiões distintas, como você pode observar no gráfico aí também, que é a região de corte, que a gente vai ter que tanto a corrente de coletor como a de base são nulas, ou seja, o transistor não conduz corrente. Nós vamos ter a região linear, onde você pode ver essas retas aí, várias retas, que mostram os valores de IB, a corrente de base, que é calculada pela entrada que a gente viu no gráfico anterior.
E aí, nessa região, que é a região de operação propriamente dita, a gente pode definir os parâmetros de B, de C e a tensão entre o coletor e o emissor. E a última região é a região de saturação, que nós temos altos valores da corrente de coletor, que pode até, dependendo dessa intensidade, prejudicar o transistor. Então, essa foi a nossa segunda aula. Temos aí as referências para quem quiser dar uma olhada, uma pesquisada mais a fundo. E obrigado, até a próxima.